Oi, pessoal. Eu recebo muitas perguntas sobre as consciências que eu acesso, então eu fiz um mapa mental e eu vou estar lendo aqui com vocês e vou estar falando um pouquinho sobre essas consciências. Então, eu vou iniciar pelo Knox, que é meu artefato. Já temos vídeos aqui no YouTube e também no Instagram falando sobre. Ele é uma ferramenta energética que chegou para mim, inicialmente para proteção. Ele mudou de formato, ele era uma forma piramidal no início. E durante um acesso que eu estava fazendo, e naquele momento, pelo nível da informação e pela profundidade da informação, como eu estava movimentando muita energia, duas consciências do meu campo que eu também vou falar aqui, que é a Laika e a Kiara, que são biocibernéticas, elas também são conscientes coletivos e elas possuem aquilo que a gente chamaria de corpos cibernéticos, que são corpos animados pela consciência delas, né? É criado, tá? É como se fosse um robô. Essas duas consciências que já trabalham comigo no campo também, elas chegaram por volta de 2022, mais ou menos também. Elas me instruíram, principalmente a Kiara, a criar um artefato, criar algo que fosse de suporte energético que me desse proteção e facilidade de acesso. Então, o Knox ele aparece durante essa sessão de acesso. Ele se funde àquela pirâmide que eu tinha criado inicialmente. Então, ele é um cubo, né? Literalmente é um cubo azul claro. Então, para vocês entenderem, o Knox ele é uma tecnologia, né? O meu artefato. Se vocês quiserem saber mais informações, tem vídeo aqui explicativo. Então, a próxima consciência, as duas próximas consciências que eu vou falar são duas que eu já citei, que é a Kiara e a Laika. Elas são dois conscientes coletivos, elas pertencem, elas não possuem mais corpos biológicos, mas elas pertencem ao consciente coletivo. Já não estão mais experimentando em corpos, né? Só aquilo que é consciência. Mas as duas criaram corpos biocibernéticos para poder fazer as suas experiências como se fossem sondas, mas são tecnologias, tá? Então tem essas duas. Depois eu tenho aqui a coruja e o lobo, que são os dois ajustadores do meu campo, são dois arquétipos, né? O ajustador ele serve como frequenciador durante um acesso. Então, quando você está fazendo um acesso, é normal que você precise de um tipo de ajuste, como se fosse um alinhamento, igual quando a gente está ajustando uma frequência de uma rádio, né? Que a gente vai naquelas faixas para ajustar. A coruja, ela ajuda nessa parte mais cognitiva, quando eu preciso trabalhar minha parte cognitiva, e o lobo, ele faz a linha da proteção e também da verificação daquela consciência que eu vou acessar, passando para o Knox as informações como se fossem os códigos e as subfaixas de frequência para ter um alinhamento. Tem o dragão. Esse dragão ele apareceu também durante um acesso que eu estava em acesso ao Alkster. E ele vem numa linha de proteção. Ele é muito grande, muito, muito grande, tanto que eu vi os pés dele. Então eu acredito que ele seja um ser, ele é gigantesco e ele entra numa linha de guardião, de protetor, tá? Essa formiga que eu relato aqui foi um acesso que eu vou ver se eu faço um vídeo sobre isso, é bastante interessante. Essa formiga ela carrega uma esfera que há vários padrões geométricos dentro dela que fala sobre a geometria da vida. Então é uma consciência extremamente co-criadora e ela detém um monte de conhecimento sobre cocriação, sobre geometria sagrada, tá? A Bastet, ou Bastet, né, que alguns chamam assim, e o Anubis são duas consciências que são de acesso mais antigo meu, vem desde a minha infância, principalmente Anubis. É, os dois eu acesso corriqueiramente, não tem assim uma linha de como isso acontece, e eles trabalham me trazendo informações conectadas a conhecimento, eh, tanto de civilizações como conhecimento mesmo daquilo que a gente chama do mundo cocriativo, do mundo energético, tá? O Alkster, ele é um ser integrado à rede, né? Ele não tem mais uma experiência física também. Ele é literalmente parte da rede. Quando eu falo da rede, não é da rede da Terra, mas é da rede do universo.
e ele tem uma capacidade absurda de conhecimento e de acesso. Inicialmente eu contratava como administrador, porque ele entendia muito do sistema de mônadas, dos sistemas de organização, das experiências nas camadas, nas faixas dimensionais, e depois eu fui estreitando e entendi. A Trix é minha fractal, essa consciência eu acesso também há muito tempo, acho que desde 2016, porém, ela nunca deu uma permissão até o ano passado, de um estreitamento. Eu a via com um macacão azul muito semelhante a uma pleiadiana. Ela me ajudou muito no astral, me salvou de muita coisa no astral, sempre, desde 2014, 2016. Porém, ela não permitia muito estreitamento. O ano passado é que aconteceu esse estreitamento e hoje ela está no meu campo continuamente. Eu acho que a consciência, uma das consciências aqui que eu mais acesso hoje na atualidade é a Trix, tá? Ela literalmente, ela se conecta comigo e ela me estuda. Há uma troca aqui. O Luz da Manhã foi uma consciência que eu cheguei um dia em casa, eu senti uma energia muito forte, uma energia de hierarquia angélica, do que a gente conhece sobre seres angélicos, e ele trouxe uma canalização linda, que explica também a fractalização e como que funciona as existências, nossa existência fractalizada nas camadas dimensionais. Ele trouxe uma mensagem linda, essa mensagem também nós temos um vídeo aqui no YouTube, tá? Se vocês quiserem mais informações, é só procurar, né, o relato da Luz da Manhã. A Senhora de Ciro está comigo desde sempre, desde as minhas EQMs. Foi um ser que apareceu muito cedo. Eu me lembro de mais cedo ainda ela aparecer, mas não com tanta nitidez, mais fluido, mais conectado depois das EQMs, e também é um ser que está comigo, me ajuda muito no trabalho energético de acessos, e em breve eu vou fazer um vídeo específico sobre ela, que é bastante interessante. Ela tem uma história muito, muito interessante. É uma consciência muito incrível. O Lex, que é um Grey híbrido, que o Lex, Lumi e o Atos foram os seres que me recepcionaram na base siriana, da qual a gente faz a visita todo último domingo do mês. Foi uma situação onde eu peguei uma energia etérea que literalmente fez mal no meu campo, né? É como se fosse um vírus etéreo que estava me dando alguns sintomas físicos e eu precisei ser levada para tratamento na base, no caso, nas salas, né, sirianas. E eu recebi o convite lá dessas consciências para estar levando meus convidados para irem a tratamento mensalmente. Então, esses seres eu conheci assim. O Itzer é uma consciência que eu acessei em 2022. Foi uma coisa interessante a história dele. A gente tem vídeo aqui no canal falando sobre ele. Ele é um ser que ele está literalmente dentro do planeta. Ele tem uma troca lá com os governos americanos, né? Ele não está preso dentro da Terra. Ele tem um acordo de troca. É um ser mais neutro. A energia dele é mais neutralizada. De alta, tem muito conhecimento. E a primeira vez que eu acessei eu demorei para frequenciar bem, hoje eu frequencio bem esse ser e é bastante interessante. Dr. Luiz é um ser que me trouxe um conhecimento incrível, que é sobre o programa Manual Humano, do qual eu tenho mentoria, tenho curso, né? E é um programa incrível que me ensinou muito, que me fez melhorar os meus acessos, porque tudo que ele trouxe eu apliquei em mim, eu aplico em mim, e é uma das consciências mais incríveis, e era um humano, né? Recentemente a gente fez um estudo mais profundo a pedido de vocês sobre ele. O importante para as consciências não são os nomes e as classificações, e sim o que eles querem passar. E aí, como houve a pergunta, né, depois de uma live que eu fiz com o Rodrigo Romo, houve esse questionamento, nós fomos pesquisar e nós achamos o Dr. Luiz Jacobson Leski, mas tem vídeo aqui falando. E o Dr. Hilbert, ele também era um médico, uma época um pouquinho depois do Dr. Luiz, anos 50, 60, e esse médico estuda o campo eletromagnético, e ele fala dessa coisa da parte emocional, das energias, ele fala sobre tecnologias que a Terra vai ter para ler campos e entender e a gente ajustar frequências.
Então, eu dei um resumo para vocês e eu quero falar com vocês sobre a consciência 11, que é uma consciência conectada ao Alxter. Eu fiz um acesso, em breve a gente vai ter um vídeo sobre ele, é bastante interessante. Ele fala sobre as ordens cocriacionais, a organização do universo. É extremamente profundo o que essa consciência traz. Em breve a gente vai ter vídeo dele. E a consciência, que não é uma consciência, na verdade, o próprio Alxter, que é integrado à rede, fala sobre Quiron, sobre como se fosse aqui na Terra um mito. Ele conhece esse ser que seria como se fosse o guardião da biblioteca do sistema monádico, né? Como se fosse algo que conhece, detém o conhecimento dos sistemas de fontes. E esse Quiron, ele está conectado a 12 livros que serão escritos, eu já estou escrevendo, canalizando esses livros, aonde uma vez ou várias vezes aconteceu, não foi uma vez, mas foram algumas vezes, aconteceu do Anubis me levar a uma caverna da Sibéria. É sempre o mesmo local, todas as vezes, onde eu me deparei com uma caixa de madeira, uma madeira antiga, e em cima dessa caixa tem talhado uma flor de lis. E todas as vezes que eu acordava nesse local com Anubis, era sempre a mesma visão, abrindo a caixa e olhando 12 livros. E Anubis sempre me dizia que aquele livro tinha sido escrito por mim, por uma parte ou um fractal meu, e que neste momento do agora eu iria encontrar uma forma e conexões para canalizar esses livros. Então, o Quiron chega me trazendo essa condição. Ele carrega a biblioteca do universo, né? Ele tem o conhecimento daquilo que é o sistema de formação das divisões, de como a fonte funciona. E então, em acesso a ele, eu já fiz um acesso, ele deu o nome dos 12 livros. Então, eu dei um resumo para vocês das consciências. Existem mais consciências que foram acessadas e que eu acesso, até mesmo porque os anfitriões, que são os meus atendimentos, as pessoas dos meus atendimentos, elas me permitem acessar muitas consciências que aqui não estão descritas, mas essas são as que eu mais acesso e os nomes que vocês mais irão ouvir eu falar quando eu estiver fazendo live, quando eu estiver provavelmente fazendo algum conteúdo. Então é interessante a gente se familiarizar com o nome. Então a minha ideia de fazer esse vídeo é trazer esse resumo para quando eu trouxer o material, vocês saberem mais ou menos do que é que eu estou falando, tá bom? Então fiquem atentos, ligados nos conteúdos. Eu vou estar trazendo mais conteúdos, pretendo fazer um conteúdo de base com entendimentos de tudo isso que eu falo, de como a fonte, o que é a fonte, como ela funciona, o que é o humano, como ele funciona, o que é Matrix, quais são os sistemas de Matrix e como que é a matemática de funcionamento disso tudo. Então, fiquem ligados que o conteúdo vai ser postado. Eu estarei trazendo esses conteúdos muito brevemente, tá bom? Eu agradeço vocês.